Eu conto, tu conta, pode contar. Hoje eu estou aqui com um amigo conterrâneo, santo antonense, ferrenho aqui, Vitor Nogueira. Vitor, eu vi você um dia desse, numa entrevista com o nosso colega Ludmilla, né? Achei muito interessante a sua história, já conheci o Centro de Vista, por causa do seu pai, né, Aurélio, muito conhecido aí na nossa cidade. E eu queria assim saber de você, que chegou a querer falar sobre nossa querida cidade de Santo Antônio. O que me motiva a falar sobre Santo Antônio é a falta de pessoas que falem sobre Santo Antônio de uma maneira mais séria, de uma maneira mais científica, de uma maneira mais precisa e que coloque a população para refletir sobre a própria cidade e sobre ela mesma. Eu decidi fazer história porque eu gosto muito de história. Eu aprendi a gostar de história lendo os livros de história de Santo Antônio. A minha formação inicial é em Gorete Rico, é em Gelson Luiz Pessoa, é em Maria Helena, Maria Helena escritora, é em Chico de Iaiá, é em André de Iaiá. São pessoas que escrevem sobre Santo Antônio, são pessoas que estudam muito sobre Santo Antônio e que publicaram um livro ou outro sobre a história da nossa cidade. Rapaz, você falando, desculpa, mas falando o nome de Gelson Pessoa, considero como se fosse um tio meu, que é amigo da minha família, é uma coisa que a gente vinha conversando antes, né? Que falta as pessoas falarem mais, né? No nosso município. E eu vejo que essa pegada do cordel, né? É o que consegue falar melhor até agora, né? Penso que você fala melhor, mais ainda, por nossa cidade, enquanto na história real, não só por histórias seracômicas ou histórias contadas por outras pessoas, né? E você possa documentar também isso, né? Nossa cidade. Sim, eu acompanho muito o cordel de Theo Neto. Eu acho que Theo Neto é o maior cordelista depois de Chechel que a gente tem aqui em Santo Antônio. Theo Neto ele escreve muito bem, ele publica muitos cordéis, muitas poesias sobre a história de Santo Antônio. E eu acho que ele não publica mais, ele e outros escritores de cordel aqui de Santo Antônio não publicam mais porque não tem apoio. Porque comerciantes não apoiam, acho que os poderes públicos acabam não apoiando. Eu acho que falta mais até incentivo da própria comunidade em apoiar essas pessoas que escrevem cordel. E acho assim, que o cordel é um meio muito eficaz de divulgar notícias, de divulgar história, de divulgar informação. Só falta apoio. Realmente, essa questão do cordel, eu sempre ajudei um pouco o Chechel, quando minha mãe ainda era viva, né? Ela sempre ajudou ele na questão de produção de seus cordéis, que às vezes não tem esse apoio, né? Ela sempre procurava algumas pessoas para ajudar e eu um hora ou outro, era o digitador, né? Eu sempre admirei muitas histórias dele, né? A história do nosso querido Gelson, do Chico de Iaiá. Quando tem alguma coisa aqui no município, onde puder, eu vou dar aquela apoio moral, vamos dizer assim, né? Quando eu posso, eu compro os cordéis dele, os livros, né, que eles têm. Eu acho muito interessante esse mínimo de apoio que a gente possa dar. Já os grandes comerciantes, eu acho que realmente também falta o interesse. Eu não sei se é porque eles esperam só do retorno financeiro, né? Mas lembrando que quando a gente é visto pelo mundo, não só o reconhecimento financeiro que vale, né? A nossa cidade vai crescendo, nossa cultura é bem mais vista, né? E aí eu acredito que no final tem um retorno financeiro. Geralmente não é tão rápido, mas que a gente possa aproveitar da nossa cultura, da nossa história para poder ganhar mais reconhecimento em todo o Brasil, todo mundo, onde for. Eu acabo criticando os comerciantes, muitos deles, eles não estão nem aí na nossa história. A gente vai em qualquer grande cidade antiga, Natal, João Pessoa, Recife, Nova Cruz aqui ao lado, Santo Antônio não é diferente. Os comerciantes eles compram uma casa velha e eles não querem saber a história daquela ali, eles não querem saber a beleza da fachada, eles não querem discutir o patrimônio que aquilo ali representa, eles não querem discutir a escola arquitetônica que aquele prédio faz parte. Porque não é só o prédio em si, não é só o que a gente vê. A gente percebe que quando foi construído aquilo, como foi, por quem foi, por quem todo esse... Então ele quer comprar o terreno, quer demolir a casa velha e quer abrir as portas de alumínio para ele vender roupa a 10, 12 reais e pagar mal o funcionário dele, ele quer o lucro daquilo ali. E a história que é para a caixa praia. Exatamente, exatamente. Assim, então eu não posso esperar dessas pessoas, né? Os cordelistas não podem esperar dessas pessoas um apoio financeiro. A gente não pode esperar isso.
Eles estão ocupados demolindo a história do Tô município. falando isso, eu me lembrei da coisa que acontece muito aqui na nossa cidade, é assim. Quando a gente tem uma ideia, ou faz alguma ação, serviço, é o que seja. Quando a gente está começando a crescer, eu vou fazer uma crítica mesmo agora. Infelizmente, a maioria das pessoas não apoia, a maioria das pessoas em si. Eu não sei que tem essa noção aqui em Santo Antônio, que as pessoas têm essa visão. E você pode prestar atenção, a maioria das pessoas santo antoniense, infelizmente, quando eu converso com algumas pessoas, eu percebo isso. Tem um pensamento de, se eu crescer, se eu enricar, como diz, né? Se eu enricar, ganhar na loteria, porque o pessoal tem esse sonho. Eu saio de Santo Antônio. E por que não engrandece a cidade onde nasceu, onde vive, sabe? Tem essa noção, tá? Falando um pouco sobre esse sentido, você tem alguma história assim, sobre nossa cidade, ou algo inédito, se você tiver, ou alguma visão inédita sobre alguma história da nossa cidade? Você pode contar? Visão inédita sempre tenho, porque quando eu estudo a história de Santo Antônio, eu não estudo somente pelas versões orais de entrevistas. Eu faço muitas entrevistas, eu vivo entrevistando as pessoas nas calçadas, aí de porta em porta. Geralmente eu estou conversando com um velhinho ou outro. Então Santo Antônio tem muita memória viva. Muitas pessoas antigas que têm uma memória muito boa, que vivenciaram muitos eventos do passado. Em história a gente chama isso de memória. O que eu faço não é memória. Eu faço um resgate dessa memória, eu faço uma escrita dessa memória, visando uma proteção, visando uma salvaguarda, visando ali proteger para que quando aquela pessoa morrer, ter o que ela me disse por escrito. Mas a maior parte da minha pesquisa é em livros que ninguém nunca leu, em registros que ninguém nunca viu. Então eu estou preocupado em ir para 3 cartórios agora. Eu vou agora para Fortaleza e quando eu voltar eu tenho que visitar 3 cartórios. Um cartório de Nova Cruz, 2 cartórios em Goianinha e eu acho que um ou outro cartório de Natal. De registro de compra e venda de casas na Rua Grande, aqui em Santo Antônio. Principal, né? Na Rua Principal. O nome dela é Rua Grande. Quando ela nasce, quando ela é criada, quando ela é feita, em 1890, ela recebe o nome de Rua Grande. E aí é nessa Rua Grande que nasce Santo Antônio. É a partir da Rua Grande que Santo Antônio é feito. Então, essa visão histórica, essa crítica a documentos que nunca foram lidos, ela é inédita. Nenhum desses historiadores, diletantes, historiadores assim, memorialistas, que resgatam a memória do município, nenhum deles fez isso. Resgate documental, né? Isso, é o resgate Os registros e documental. tal. Eu converso muito com velhinhos, né? E eles dizem, antigamente aqui tudo era mato, antigamente aqui era assim. Então eles estão me trazendo uma memória de Santo Antônio. Quando eu vou a um documento manuscrito, a um papel feito a bico de pena, uma escrita a bico de pena, com a letrinha inclinada, toda desenhada, cheia de poeira, cheia de mufo, de urina de morcego, tenho que matar lagartixa, tanger escorpião. Aí no caso, tu faz de resgate, faz uma limpeza. Eu faço a limpeza inteira do documento. Eu uso pincel, luva, 2, 3 tipos de máscara, uma roupa. Às vezes eu uso um aventalzinho para não levar a poeira para casa, porque é poeira tóxica. E às vezes esses livros eles são protegidos com veneno para rato. A pessoa chega lá com muita boa intenção, despeja um galão de veneno em cima desses livros. E aí os ratos comerem e morrerem. Então os ratos comem, morrem e ficam ali em cima dos livros. E são estragantes, causando mais danos para aqueles materiais. Então eu faço o resgate desses livros, né, em vários arquivos aqui de Santo Antônio. E eu preciso de uma verba, eu preciso de um apoio financeiro para que eu possa ir em outros arquivos mais antigos, em busca de outros documentos. Vitor, uma pergunta que eu acho interessante, você falou sobre isso, que acontece com esses documentos, né? Esse trabalho todo que você tem. Você, na sua opinião, qual a maior dificuldade que você teve assim, para fazer o seu trabalho de pesquisa ou de limpeza, sei lá? A maior dificuldade é gente, né? Gente está botando dificuldade em todo canto. Porque sempre que eu preciso de alguma documentação, preciso estudar determinado evento, eu vou em busca de documentos. E aí, para encontrar esses documentos, eu tenho que rodar muito. Eu tenho que procurar muito. Então, o projeto inicial da minha pesquisa eram as transformações urbanas ocorridas em Santo Antônio nos anos 1950.
Porque em 1950, a partir de 1950 que chega vários instrumentos, equipamentos urbanos, veículos automotivos, chega a alguns tipos de telefone. Para ter as estradas de carroçagem, né? Para auxiliar o calçamento. Estradas de rodagem, passa a ter algumas grandes modificações. Em alguns lugares chega água encanada, com encanamento de ferro. Então, eu imaginava encontrar uma documentação sobre isso, mas eu não encontrei. Então, a modernização de Santo Antônio não tem registro. Não tem registro. Se tem, desapareceu. Então, a modernização de Santo Antônio ela não acontece. Porque Santo Antônio já, de certa forma, já nasce moderna e ao mesmo tempo atrasada no tempo. Ela é moderna em um sentido, mas é atrasada no tempo em outro. E aí eu chego numa repartição pública e eu pergunto, eu estou precisando disso para fazer essa pesquisa. E a pessoa fica me olhando assim. Que isso? Que é? Já passei por isso também. Fica me olhando. E aí, eu não sei não. Eu não sei. Eu nunca vi isso não. Eu coço a cabeça. Aí grita assim, fulano, vem cá. E aí, não é aqui não. Aí eu vou para outra repartição. Eu vou para outra. Até que eu consegui achar em um arquivo público aqui de Santo Antônio, que não é tão público assim. É um arquivo que precisa ser respeitado. É uma instituição que precisa ser respeitada, conservada, preservada. E lá eu encontrei a documentação inicial da formação do município. Foi lá que eu encontrei documentos de 1890 em diante, que respondem a outras questões. Isso é muito importante para a nossa cidade, viu? E os munícipes não têm noção da importância dessa documentação. Os gestores públicos acabam não tendo a percepção, cuidado, né? A percepção da importância. A vizinhança, o estudante, o professor, a professora, o pastor, eles até falam, né? Eu vejo muito na escola que eles até falam sobre essa necessidade de cultura, de cuidar. Sim. Mas eu vejo que falta uma prática. É mais a teoria. Aí, uma coisa que eu acho interessante na prática é que eu vejo algumas escolas, alguns alunos, alguns projetos escolares, eles fazem registro fotográfico. Aí eu tenho um projeto meu pessoal, de Romildo Miguel, que é fazer um resgate de como eram os pontos locais na cidade. Eu até consegui umas fotos com a nossa querida e saudosa em memória, Ana Rosa, que ela postou na rede social, né? E a gente pôde rever como era a nossa cidade, como era o Rio Jacu, antes de construir a Praça da Onça, né? Outros locais da nossa cidade, eu tenho esse projeto também. Acho que um dos motivos que me fez chamar vocês para a gente conversar sobre isso também, que eu tenho essa vontade de mostrar o quanto mudou a nossa cidade, né? Como era antes, os costumes locais, né? Eu penso até que às vezes as pessoas cuidavam mais das ruas, né? As pessoas em si, o cidadão, do que hoje. O pessoal denigra muito o patrimônio público, sabe, na nossa cidade. Sim, sim. Aí eu queria saber sobre você, se tem alguma história assim, engraçada, ou interessante, inusitada, que você possa nos contar sobre o seu trabalho durante esse estudo, ou algo que você descobriu durante esse estudo. Sim, tem uma descoberta bem interessante não acho tão interessante, não acho tão única, não. Tem um momento de estresse ali na raiva de limpar o livro, de fazer toda a coisa, de fazer toda a limpeza e passando folha, aquela letra horrível, sabe? Às vezes as pessoas veem aquela letra desenhada. Letra doutor, aquela que só o farmacêutico entende. Só o farmacêutico entende. É extremamente difícil entender aquilo, né? E eu estava vendo a preocupação dos intendentes. Quando o município foi emancipado, em 1890, foi formado um conselho de intendentes. Esse conselho ele administrava tudo, desde a justiça ao legislativo. Era esse conselho quem fazia as leis, era esse conselho quem julgava, era esse conselho quem atuava fazendo limpeza urbana, fazendo reforma, era esse conselho que limpava a estrada. E esse conselho se reunia sempre. E a primeira página já é com corrupção. Caramba. A primeira página já tem desvio de verba, já tem desvio de dinheiro para bolso de tesoureiro. Caramba. Já dá para ver níquel. Então corrupção não é de hoje. Não foi inventada ano passado. Não, e não é como dizer assim que foi inventado para alguns partidos políticos. Isso, Eu gostaria de dizer assim, Brita.
política é uma coisa, é lindo, maravilhoso, eu acho a política linda, por isso que eu até me envolvo em algumas ações, principalmente política pública. Mas a politicagem que a gente vê, eu chamo de politicagem, não sei se você concorda, é horrível, é sujeira, é horrível, chega a dar nojo. E aí o que acontece é que esses intendentes eles se veem num problema muito grande, né? Santo Antônio acaba de se emancipar e é um desespero, né? O que fazer? Né? É uma rua mal feita, mal formada, com 2 ou 3 igrejinhas velhas caindo ao pedaço, que eu ainda não consegui mapear onde eram essas igrejinhas velhas. Tudo indica que era a igrejinha Trina de Pontes e uma outra igrejinha perdida ali no meio da Rua Grande, ainda em construção, a igreja velha em construção, e esses intendentes se veem diante de um problema. O que fazer? E a decisão mais sábia deles é a resolução de um grande problema. É construir um matador. Caramba! Na beira do rio. Caramba! Para matar gado. Né? Um matador que funcionava, que chamava-se de matança. Né? E aí passam meses discutindo onde vai ser esse matador, quanto vai ser um curral ao lado desse matador. E aí tem uma palavra que eu não consigo identificar. Eu não consegui identificar. Eu preciso retirar isso assim, não dá para ler, da rua. Meu Deus, o que precisa tirar da rua? É uma igreja? É para tirar um prédio? É para tirar uma parede, um poste? É o que? Ele passava folha e lia, e vai para frente, e vai para trás. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? E botava o livro de cabeça para baixo, iluminava. Né? Eu pensei aí em rasgar a folha e sair mostrando esse negócio de porta em porta para ver se alguém me ajudava. E aí no final do livro foi que eu fui entender isso, 200 páginas. E no final foi que eu fui entender que para tirar da rua, aquele movimento inteiro, pagando gente para tirar da rua, era uma burra morta. Vixe, mentira! Meu amigo! Que estava na entrada da rua, né? Tem uma burra morta que estava empatando as pessoas passarem. Caramba! E passaram meses para se retirar essa burra. Isso aí, então, tá parecendo que nem hoje é alguma situação. Exatamente. No arquivo da Câmara tem uma coisa assim muito interessante de se ler as atas dos vereadores discutindo. Sobre essa situação? Não, sobre uma situação parecida, né? Resolver que é para tirar os bichos da rua, né? Um monte de gato na rua, cachorro solto, porco. Santo Antônio se urbaniza desde 1950. É uma urbanização rural. Isso, a urbanização rural. Então a gente anda na rua, é porco comendo lixo, umas porcas imensas, bem gordinhas, comendo resto de fruta no meio da rua, resto de lixo doméstico. E aí eu encontrei, folheando os livros da Câmara Municipal na década de 50, eu encontro discussões com os vereadores propondo leis para que os bichos fossem retirados das ruas. Para que gatos, cachorros, vacas fossem retirados das ruas, fossem colocados fora do perímetro urbano. Que é o correto. Então, essa preocupação de limpeza pública, essa preocupação de higiene e essa luta contra a ruralização do mundo urbano, ela não é de agora. Essa preocupação ela vem desde 1890. Os primeiros documentos, os primeiros registros de reunião desse povo é para tirar burro de meio de rua. Uma coisa que você falou sobre essa questão dos animais que você encontra na rua é uma questão que eu vejo às vezes, as pessoas não... Assim, as pessoas querem ter a criação do animal, mas não querem se adequar às leis, às regras que existem na nossa cidade, como qualquer outra, né? Como qualquer outra. Aí por isso que a gente ainda vê, se caso vamos dizer assim, sei lá, vai que algum órgão vai lá e coleta aquele animal da rua e mantém ele em um local adequado, enquanto o dono vai buscar, ele não vai achar bom. E a culpa vai ser sempre do prefeito. Pois é, não, é pior isso. E aí, só que ele não quer manter no local adequado. Aí é uma coisa que fica, como vocês desde 1890. 1890, caramba. Desde 1890. Meu amigo, é uma luta muito intensa. A preocupação de limpar a rua, de limpeza de rua, de tirar bicho do meio de rua é desde 1890, perdão. 1890, isso. Tem 140 anos. 130 anos. 133. Sobre uma coisa que eu queria falar, você fala da documentação, fala desse negócio, mas sobre a cultura em si, você nesses documentos já viu alguma coisa sobre questão de
falar sobre a disseminação moral da cultura, ou se tem algo que você viu e nossa cultura ainda não é mais falada, não é mais vista aqui na cidade. Porque não é muito o povo quilombola, tal, tem aquela aliança, aqueles costumes. Aí você sobre isso não viu nada, né? Existe um apagamento da história. Os quilombolas, eles estão aqui desde que se sabe. Desde antes da libertação dos escravos. Tem um trabalho muito sério sobre isso, que é o trabalho de Suênia. Aquela cajazeira? Isso, das cajazeiras. E o título do trabalho é esse, as cajazeiras. É um trabalho excelente, é um trabalho incrível, isso. É um trabalho muito bom. E existem outros pesquisadores de Santo Antônio, como Vilma Rodrigues, que fez uma monografia muito bacana, muito boa sobre Santo Antônio. E tem o José Humberto, que também fez uma monografia. Mas a única monografia que fala dos quilombolas, da presença negra, preta na região, é a de Suênia. Então, eu acho que a gente poderia divulgar mais esse trabalho. É isso que eu ia até comentar com você. Às vezes a gente tem um conhecimento de pessoas que fazem um belo trabalho, mas não é divulgado, não é disseminado, não é trabalhado. Então, vamos dizer assim, eu acho que o que ainda estamos fazendo no resgate do nosso município é sobre o Chechel, mas não faz tanto tempo sobre isso. Assim, para mim, sei lá, o que eu sei é o que? 6, 8 anos que eu vejo que está sendo um trabalho intenso. Mas sei lá, parece que eu espero a pessoa morrer para poder fazer. Infelizmente, é o que eu vejo, sabe? É uma necessidade que a pessoa importante morra logo de uma vez para que os vivos façam uma homenagem. Isso é... Então, quando eu pesquiso quando eu leio esses documentos antigos, eu não vejo índios, não aparece índios, não aparece pretos, negros, não aparece. Infelizmente, acho que é da cultura, né? É uma necessidade de esconder essas pessoas. É uma necessidade que a elite tem de esconder a gente. Não aparece gente. Quando gente aparece, é um roubo, é um furto, é uma facada, é uma violência. É um desastre. Exatamente. Gente só aparece nesse momento. Então, a gente tem que ter cuidado quando vai analisar essa documentação, é que quem escreveu? Quem escreveu tinha interesses em escrever aquilo ali, em registrar aquela informação daquela forma e apagar outras. Então, é muito importante o seu resgate. Eu estou mais preocupado com o que não foi escrito do que com o que foi escrito. Porque quando eu leio e eu não vejo nem um preto, nem um pobre, nenhuma mulher. Parece que não existiu, né? Não existe. É uma sociedade somente de homens, bigodudos, autoritários, com revólver na cintura, uma espada também na cintura. Caramba. Isso. Então, é uma cultura muito autoritária, de mandões, de machistas mandões. Coisa do coronelismo, né? Exatamente. O que eu estudo é o coronelismo. Eu estudo o Rodopiano de Fernandes de Azevedo, Coronel Rodopiano, Coronel Zé Lúcio, Coronel Odorico Mendes, de Oliveira Mendes. São coronéis extremamente autoritários. Há algum caso assim de um estupro em 1898. É um caso que eu não posso assim, divulgar, mesmo por já ter passado os 100 anos da lei de acesso à informação, mas eu não posso divulgar porque aparece o nome de pessoa. Sim. Mas há um caso de um estupro de uma pessoa, de uma criança em Brejinho, e ela é trazida para a intendência. Né? O prédio da intendência ele funcionava onde hoje é a pracinha Nossa Senhora da Conceição, a pracinha Monsenhor Xavier. Frente à igreja, né? Frente à igreja. Aquilo ali, aquela praça era um prédio, era um edifício, isso. Você vê aquele quarteirão, era um edifício só onde funcionava a intendência. O que era a intendência? Quando o município foi emancipado, se formou um conselho de 5, 6, 7 homens que administravam o município. Eles administravam o município dali. Era ali que saía todo tipo de lei, todo tipo de ordem, todo tipo de mando. Construa aqui, isso, construa aquilo, derrube isso, derrube aquilo. Era dali que saía. Então, quando havia um julgamento, alguém era preso, era levado para lá. Quando alguém ia a julgamento, o julgamento era ali. Quando encontravam um cadáver, ou seja, uma pessoa morreu esfaqueada lá em Lagoa de Pedras,
Lagoa das Pedras, perdão. O nome era esse. A pessoa era trazida para cá em lombo de jumento, numa carroça de boi, e era levado para onde? Para a intendência. Lá os intendentes organizavam alguém para fazer a contagem das facadas. Caramba! Isso é interessante. Para fazer e tem casos todos os registros, né? Tem. E aí tem casos horríveis, né? Que chega um defunto uma hora dessa da tarde, 5, 6 horas, já está escuro. Aí eles vão olhar. Não é iluminação elétrica, né? Não, é a gás, é lampieiro. Lampiãozinho, lampieiro, assim, lanternas, se chamava sim, lanternas. Sim. Lanterninhas. E aí vão contando, quando chega em 15, 16 facadas, a gente não pode contar mais não, porque já está tarde, ninguém vem mais. Aí guardam o defunto lá para dentro, no outro dia vão contar o restante das facadas. E aí no caso desse estupro, né, que é o termo técnico na época é o defloramento. E aí a menina é levada para a intendência, são os coronéis. Eles vão olhar para ela e vão perguntar como é que foi. Só possivelmente pode ter sido um. Não, foi outro rapaz lá de Brejinho, que assim, eu acompanhei o caso, né? Foi e esse rapaz fez isso e desapareceu. Ele fez o ato e desapareceu. E aí, mas veja, é tão machista, é tão autoritário que é o próprio coronel, criador de gado, fazendeiro, que olha para a menina e diz, vá ali para aquela sala que eu vou lhe entrevistar. Entende como é que funcionava? No mesmo prédio da intendência, na sala lá, estão contando facada. Né? Quando a igreja de Santo Antônio ela é derrubada, os santos não têm para onde ir. Então, alguns santos vão para dentro da intendência e outros santos vão para as casas dos particulares. E o padre celebra a missa na intendência. Caramba! Então, dentro da intendência funcionava tudo. Era o centro político, é o centro social do município. Então, todas as coisas que acontecem ali dentro. Eles sempre sabem de tudo que está acontecendo, estão a par de tudo. E gerando uma memória. Eles escrevem. Do mesmo jeito que eles escrevem, eles decidem apagar coisas. Você falou sobre memória, eu lembrei. Você disse que ia falar sobre a diferença de memória e história. Tem como fazer um brevezinho, ou pelo menos diferença, um pouco de... Um brevezinho tem. História é o que eu faço. Eu pego o documento velho e vou analisá-lo, criticá-lo. Eu vou criticar aquele documento de uma ponta ou outra. É como se fosse, você pega um registro, aí vê se é real, compara com outro, né? Assim, exatamente. Eu faço a comparação com outros registros, eu faço a comparação com registros de outros lugares. Eu utilizo algum teórico da história que possa me auxiliar a interpretar. É importante, né? Sempre pegar mais informações possíveis. Exatamente. Memória não. Memória antigamente era assim. Memória é aquilo que o cordelista faz. O cordelista, quando escreve, Ana de Pontes em 1800 chegou. Que no caso é a memória dele ou a memória de outra pessoa. Dele ou de outra pessoa. Ele faz uma riminha, com uma brincadeira, com aquilo ali, um jogo de palavras. Ele não está interessado na veracidade ou não, na crítica à informação. Ele está interessado em uma divulgação. Entende? E ao mesmo tempo que a memória, ela não é destrutiva. A memória ela é geralmente construtiva. Porque a gente tem uma memória de um tempo passado que foi quem? A Ana de Pontes que chegou. Ana de Pontes comprou a terra, Ana de Pontes doou a terra para a igreja, Ana de Pontes era uma mulher boa, Ana de Pontes ela criava gado. Isso é memória. Crítica é quando eu pego o documento de doação de terra de Pontes e eu vejo que ela não sabia ler nem escrever. Era analfabeta. E por esse documento eu não sei dizer se ela tinha muita riqueza, como dizem. Por esse documento eu não posso dizer que ela era uma pessoa boa. Eu posso dizer que ela tinha interesse em doar uma terra para a igreja visando outra coisa. E aí a gente isso aí são suas críticas, né? Isso aí é a crítica, é o documento. Isso é história. Memória é o que o cordelista conta dizendo quem foi Ana de Pontes. Memória é o que a velhinha ali da rua diz, era muito na bom, calçada, na calçada, antigamente era assim, olha, eu lembro que aconteceu isso. Isso é memória. Então, você me perguntou uma das dificuldades que eu tenho. Uma das dificuldades é conversar com essas pessoas e extrair dela uma informação que eu critique, que a história, enquanto ciência, critique. Porque eu posso dizer assim, não, isso é mentira, isso aqui não aconteceu. Como é que eu vou chegar para essa velhinha
toda amável, que me ofereceu chá e biscoito e dizer, é uma velha mentirosa, tem a vergonha. Não dá certo. Isso não pode acontecer, né? E ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, olha, o que ela está dizendo é uma coisa que ela criou na cabeça dela. É uma coisa que ela, do ouvir tanto dizer, ela absorveu aquilo como uma verdade. E essa verdade serve para ela. Aí você diz assim, não, Vitor, mas fulano ali também diz a mesma coisa. Aí eu digo, a memória é coletiva. Sim. Se você for em todas as casas de Santo Antônio e perguntar, por que Santo Antônio do Salto da Onça? Todas as pessoas irão dizer a mesma história ou muito parecida. Que tem uma onça que comia gado e um caçador matou. Isso é uma memória, não é história. Não é história. História é a partir do momento que eu pego todos os livros que já narraram sobre isso, todos esses relatos orais que falam sobre isso, e eu tento mapear como foi que ele surgiu. Você pega os pontos semelhantes assim? Pontos semelhantes e divergentes. Se você... Eu faço um desafio agora. Pegue todos os livros que você sabe de história de Santo Antônio. Junte todos os livros que você sabe. E aí você grifa lá o que fala do salto da onça. O que está falando? Esse livro aqui, o que é que ele fala do salto da onça? Do nome Salto da Onça? Isso, do salto da onça. Grifa lá e aí você compara o que todos esses livros dizem. É um desafio aí para você, viu, Santo Antoniense, o historiador como nosso amigo Vitor Nogueira, viu? Vocês façam isso. Não só para Santo Antônio, mas qualquer história, né? Compare, pegue todos os blogs. Santo Antônio tem muitos blogs, tem muitos blogueiros, né? Escolha, pegue todos os blogs possíveis e identifique o que cada blog diz sobre o salto da onça. Você vai encontrar uma informação assim muito parecida com isso. Havia a onça que matava gado ou um viandante, que é sinônimo de viajante, que estava viajando por essa região e encontrou uma onça e essa onça quis morder. E foi isso. Ele subiu numa árvore e lá de cima ele rezou para Santo Antônio salvá-lo, livrá-lo da mordida da onça. Essa história eu não conhecia. Ela existe, a lenda de Manuel Dantas. Caramba! Então, geralmente, quem replica essa história do viandante está copiando, colando essa história. Vamos dizer assim, estão melhorando. Estão melhorando. Cinematografia e tudo, sabe? Exatamente. E aí, já a Câmara Cascudo, que é outro intelectual que escreveu alguma coisa ou outra sobre Santo Antônio, ele diz que não, Santo Antônio era um nome Salto da Onça, dado porque uma onça comia o gado e as pessoas mandaram matar. Aí aparece aqui acolá um caçador que veio não sei de onde, isso é mentira. Não tem. Não tem caçador? Não tem. Caramba. Tem alguém que matou. Se era caçador, pescador, pedreiro, né, coveiro. Não tem como confirmar. Não tem como confirmar. Era um homem moreno de 1,80. Não tem. Não pode ser uma mulher, quem sabe? Uma mulher, isso, um menino com um porrete nas costas. Não. E aí, em um dado momento, essa onça foi morta e as pessoas passaram a chamar de salto da onça porque ela morreu no salto. Ela morreu no salto. Agora, há quem vá para a pedra da onça e diz, ela pulou daquela pedra para aquela. Mentira. Eu escutei muito isso. Não sabe. Já contei também. Eu também conto. Não por mentira, mas assim, por coisa, né? Eu também conto. Mas assim, não tem como saber. Não tem como saber. O que Câmara Cascudo diz era o seguinte, que essa onça foi morta no salto em uma fenda de 3 metros. Então todas as pessoas que escreveram, quase todas as pessoas que escreveram sobre a história de Santo Antônio e a sua lenda, elas vão fazer o seguinte, isso aqui é a fenda de 3 metros. Quem inventa essa história de fenda de 3 metros é Câmara Cascudo. Isso é história. Então Câmara Cascudo diz mais. Que existe a onça que pulou morreu na fenda de 3 metros. Né? Procura uma trena métrica, vai lá com cada onça e procura um buraco. A fenda que tem 3 metros. O que danado é essa fenda? Para mim, fenda é um buraco. Não precisa ser de uma pedra para outra. Mas se você for procurar um buraco de 3 metros, você não vai achar. O espaçamento de uma pedra para outra de 3 metros. Pode começar a procurar. Eu não tenho tempo para isso, paciência para esse negócio não. Em uma data não registrado. E aí ele celebrou essa missa e disse que aqui não poderia ser chamado Salto da Onça. Deveria ser o santo do dia. Qual é o santo de hoje? Santo Antônio. Então vai se chamar Santo Antônio.
E aí abaixo do texto de Câmara Cascudo, finalzinho da linha, Câmara Cascudo diz: e o povo, o Salto da Onça nunca mereceu registro oficial, mas o povo chama Salto da Onça, unindo história e religiosidade. Entende? Então toda vez que você encontrar em algum blog, em algum livro qualquer, ou esse termozinho, unindo história e religiosidade, é um plágio do Câmara Cascudo. Porque acho que quase ninguém se deu ao trabalho de questionar as histórias que Câmara Cascudo está dizendo. Né? Tem história, isso, as histórias que ele contou. E de onde ele tira essa história, não sei. Ele não diz. Só sei que foi assim. Só sabe que foi assim. Mas como você está dizendo, aqui no podcast pode contar, né? Só falar um pouco só dos nossos apoiadores, que é a Glória Fest, o Bomboniere, que tem apetrechos, a Bomboniere, confeito para qualquer festa de aniversário, pode contar aí, que aqui, com certeza. E aproveitando também, né, a Informo, né, que é o espaço que a gente está aqui aproveitando, viu, Vitor? Aqui é todo o espaço aqui, que é uma empresa minha aqui informal, mas estamos aqui para oferecer serviço de gráfica, impressão, soluções de informática, tá certo? E agradeço demais por você ter vindo aqui hoje. Virei mais vezes, caso eu ache convite. Com certeza. Não, ele já está convidado. Vai que a gente possa fazer, você vai Fortaleza, né? Sim, Fortaleza. Vai que a gente possa fazer uma live, né? Uma conversa, quando você tiver algum resultado que puder contar para nós, né? E aí, meu amigo Vitor, o que você tem mais para a gente da nossa cidade ou do seu trabalho com pesquisa? Eu tenho um trabalho sobre resgate da memória de Santo Antônio e eu busco entender a formação do município de Santo Antônio. O fazer-se, não é a formação, perdão, é o fazer-se do município. Ele é feito, são duas instituições que trabalham, que atuam fazendo esse município, e o próprio município se faz. Ele, de certa forma, ele tem uma vida, ele é uma coisa assim orgânica, ele se constrói de dentro para fora e de fora para dentro. Porque a atuação do governador, a atuação de presidente da República, a atuação de senadores, de deputados, todas essas atuações, elas contribuem para fazer esse município. E aí a atuação de memorialistas, de jornalistas, a atuação de uma série de pessoas que atuam fazendo o município. E o resultado... Toda ação tem uma reação. Exato. Né? E o resultado é o que nós temos hoje. Hoje, quando a gente anda pelas ruas da nossa cidade, a gente não vê a ação de uma prefeitura. A gente vê a ação humana, a ação das pessoas. Você falou uma coisa muito interessante, interrompendo você, eu gosto de atentar as pessoas isso. Às vezes a pessoa fala, eu vou falar sobre o exemplo do lixo na nossa cidade, né? As pessoas acham que só porque você remove o seu lixo produzido na sua residência e bota, sei lá, na pracinha, como eu vejo muitos exemplos, ou só na frente da sua casa, parece que para ela resolver o problema. Só que, como a gente já falou anteriormente, às vezes em alguns locais tem alguns animais soltos, né? Aí, em vez de ela resolver o problema da casa dela, que dessa pessoa diz que se resolve, bota na frente, vem o outro problema, que é o animal rasga e causa outro terceiro problema, Sim. Que é o lixo espalhado pelas ruas, né? Aí é uma coisa que, como você falou, é formada por pessoas, né? Pelas pessoas, não só pelo gestor, pelo governador, pelo presidente, é o conjunto, o coletivo, né? São ações humanas que resultam na nossa cidade. A nossa cidade é resultado de ação humana. Mas não é só Santo Antônio, é Goiânia, é Passagem, é Lagoa de Pedra, é Natal, é Brasília, é Washington, Paris. É resultado de ação humana. Não sei a sua opinião, mas o que eu vejo na minha visão é assim, só muda, só melhora quando cada um faz o seu melhor. Não pensa assim, não naquele, vou me esforçar porque o outro não faz. Não, você faz o seu melhor na sua condição que você pode. Né? Mas aí, hoje eu, na rádio, tive lancei uma crítica bem ferrenha contra a população mesmo. A nossa população, não só a Santo Antoniense, mas a população brasileira, não tem dado um certo respeito à história, não tem apresentado uma certa preocupação com a história. Eu até disse aqui no começo, se eu estivesse traficando ou empinando moto lá na rua do motor, eu teria conseguido muito mais apoio, muito mais auxílio. Mas como eu estou vinculado a estudo, esse auxílio é bem mais difícil, é bem mais penoso. De alcançar e... de alcançar. Sempre para mim eu vejo muito mais dificuldade, não é só a dificuldade da recepcionista lá do cartório, da repartição pública,
de dizer, não tem, não sei. Não, é mais dificultoso encontrar espaços em que eu possa discutir, em que eu possa apresentar. E ser ouvido, né? E ser ouvido, né? Ser respeitado. Eu não sei se a minha aparência é juvenil, que quando eu estou conversando com os idosos, eles não sei, eles não percebem que eu sou historiador. Então ele quer me dizer como foi, e uma coisa que me chamou muita atenção foi um velhinho que disse assim, eu estava agoniado, escrevendo um projeto de pesquisa, e aí ele disse, tá com dúvida, vem aqui que eu lhe ensino a fazer. Oi? Né? Vai, quem vai invocado? Vai pegar com vai. E aí, geralmente eu encontro esse apoio, mas às vezes, se eu não tiver cuidado, eu não percebo que é uma espécie assim de subjugamento. Sim, Né? sim. Um menosprezo. Isso, olha que esse povo coitado, né, acaba sendo nesse sentido. Né? Eu estou em busca de prefeitura, eu estou em busca de apoio financeiro mesmo, para me manter em Fortaleza. É um mestrado sobre a história de Santo Antônio. E eu acho que não tenho absoluta certeza que deveria ser de interesse de gestor público, de população, de valorizar isso que está sendo feito. Eu não vou correr muito atrás de valorização. Eu vou correr atrás de apoio. A valorização ela vai vir com resultados, né, com o tempo. Agradeço a quem está me convidando para essa entrevista, você também. Acho que a entrevista nos podcasts, nas rádios, a visualização vamos dizer assim que um pouco do apoio que eu posso dar é isso. Não, eu sou eu reconheço demais o trabalho que você está fazendo, o esforço. Né? Quando eu ouvi falar assim, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Obrigado. Porque eu gosto da história de Santo Antônio, eu gosto que até tem gente que diz assim, cara, tu podia estar em outro canto, tu podia trabalhar não sei o quê. Né? Porque tu segura que você falou, eu gosto daqui, gente. Eu gosto de morar aqui na cidade boa, entendeu? Tranquilo, tem minha família toda que eu me criei aqui. Sim. Se Deus quiser, eu vou morrer aqui. Sim. E eu também tenho esse mesmo sentimento. Eu sou muito grato, né, porque eu aprendi a gostar de ler, lendo os livros de história de Santo Antônio, lendo Gorete Rico, né, lendo Gelson Pessoa. Gorete Rico escreve bem difícil. Né? Não é fácil. Gorete Rico é uma excelente professora, ela escreve bem difícil. E eu li Gorete Rico no lançamento, né, em 2002. Né, Gelson lançou em 2014. Existem outros livros de história de Santo Antônio, mas eles não são divulgados. Até porque não pode ser divulgado por causa de direito autoral. Né? Eu acho isso um absurdo. Né? Tem alguns escritores aí muito bons que eu não posso divulgar por causa de direitos autorais. Então, quando você me pergunta quais as dificuldades são essas. Eu vou bater na casa de um escritor e ele não quer me receber. Porque eu faço história. E ele é escritor e ele não quer me receber porque não sei lhe dizer o motivo. Né? Ele não quer me dar uma entrevista para eu escrever, para eu aprender com ele a visão dele sobre isso. Outra dificuldade que eu encontro é cada boca que se abre diz uma coisa diferente. Né? A história de Santo Antônio já está mudando para Gameleira. Não é Gameleira não, para Micaela. Né? A onça vem de lá. Já estão mudando. Nesses dias não vai ser mais Santo Antônio de Saltão. Vai ser Santo Antônio de Salto do Bode, né? Porque quem pula em pedra, de pedra para pedra é bode. Então vai ser Santo Antônio de Salto. Cada boca vai inventando. E eu já tenho uma preocupação de resgatar a memória original. Eu tenho o interesse de buscar a origem, a genealogia da formação do lugar. E aí, quando eu voltar de Fortaleza, eu vou ter um trabalho extremamente grande. Eu vou precisar ir em todas as casas da Rua Grande, eu já estou avisando esse dia agora. Já falei pessoal, prepara aí. Precisar. Cafézinho com bolo? Não. Se tiver cafezinho com bolo, dá certo, dá ótimo. Depois tu me chama para filmar. Com certeza. Eu gosto de café com bolo. Mas a documentação pessoal das casas das pessoas que moram na Rua Grande. Santo Antônio, ela nasce onde hoje é a Rua Grande, né? Que não é mais Rua Grande, é Doutor Pedro Velho. Já mudou de nome? Não, já mudou para a Avenida Novo Vidal. E está sempre mudando. E perdendo a originalidade. Isso. Se um dia for prefeito de Santo Antônio, que eu não quero isso, eu mudo ela no mesmo dia. Boto o nome do meu avô, homenagem ao meu avô. Avenida Zé Botinha, né? Vai ser Avenida Dona Ione. Vai ser uma homenagem a eles. As pessoas acabam perdendo a noção
de que o nome da rua diz muito sobre ela. História sobre tudo, né? A Rua do Motor, ela não era a Rua do Motor, ela era a Rua de Trás. Olha só. A Rua de Trás. Eu não sabia também. Não, acho que ninguém sabia. A Rua de Trás. Por que a Rua de Trás? Porque é a segunda rua que se forma. Atrás da Rua Grande. Atrás da Rua Grande. Se você conhece alguém que mora na zona rural, qualquer pessoa que mora na zona rural, ela geralmente diz assim, eu vou precisar ir em Nova Cruz, tirar um documento. Aí eu vou a Natal amanhã. Mas quando ela se refere que vem a Santo Antônio, ela diz o quê? Eu vou à rua. É mesmo, é verdade. Eu vou à rua por quê? Porque a rua ela está materializada na memória coletiva como o centro desse universo rural. Existe um mundo rural, que é o município de Santo Antônio, quando ele é formado, e todas as pessoas, quando precisam de alguma coisa, elas vão ao centro, que é a rua. E a rua permanece até hoje em uma memória coletiva, mas restrita a quem é do mundo rural. Então é difícil. Você vai para pessoas que moram em Serrinha, na zona rural de Serrinha, elas dizem, eu vou à rua. Sábado eu vou à rua, que é a rua, que é Santo Antônio, a cidade de Santo Antônio. Sim, é, cara. É a cidade de Santo Antônio. A cidade de Santo Antônio, ela tem o nome de a rua. Por quê? Porque quando ela nasce somente na rua, que é a Rua Grande. E aí depois é que essa Rua Grande muda de nome para a Rua Doutor Pedro Velho. Rua Doutor Pedro Velho. E aí a mudança de nome eu não tenho uma data precisa. Mas a numeração das casas, elas diz muito sobre a história do lugar. Acho que até a construção também, a sequência? Ou não? Não. Elas dizem de onde a rua começa. Elas dizem qual é o início da rua. Então, não tem casa número 0. Aqui e acolá tem uma casa número 1 em alguma rua específica. Mas se você vai para o início da rua, que é onde tem a numeração mais baixa, os números ímpares eles ficam à esquerda. Os números pares eles ficam à direita. E aí você vai contando até chegar no final da rua. E aí a Rua Grande ela se inicia onde hoje é a igreja. A igreja é o número 1. Ou algumas vezes ela é referenciada como sem número. Não é porque não tem um número ali pregado na parede, mas é o número 1. E as outras casas elas vão contando de lá para cá. Na Rua do Motor é o inverso. A Rua do Motor ela começa ali naquela Rua do Banco e vai descendo até a prefeitura. E os números ímpares estão para o lado de cá. E os números pares para a direita. E aí, então você faça isso quando você for à prefeitura e você vai observando. E aí, o que é que esses números dizem? Esses números dizem que o foco originário da Rua do Motor ela é aqui, na Rua do Banco. Sim. E a Rua Grande começa na igreja ou na intendência. Na intendência. Começa dali. E esses números vão crescendo. Então eu preciso identificar esse trabalho o meu projeto de pesquisa visa identificar qual é o foco originário dessa população. Como é que ele nasce, onde ele nasce e a partir de que meios jurídicos os intendentes liberam as construções das casas. Tem isso também, caramba. Então, vai ser um trabalho grande. Então eu já fui em alguns cartórios, eu já liguei para cartórios, né, e geralmente eu sou bem educado, paciente. Não tem, vem amanhã, não depois. Então essa documentação que deveria ser cartorial, que deveria estar em alguma instituição de proteção, não está. Então eu tomei a liberdade de casa em casa, bater palma e dizer, Dona Maria, eu vim aqui pedir o documento da sua casa. Então é esse documento antigo que eu preciso. Eu preciso mapear todos esses lotes e identificar quando cada casa foi construída. E dependendo do documento, tem até o material de construção da casa. Tem o dono original, quem ele comprou, quem liberou a alvará. Quando você pensa assim, eu fico aqui refletindo, você pensar realmente esse resgate, né? Como começou, até quando também, né? Por quem? Por quem começou. Caramba. E quem determina que a rua cresça assim? Quem determina que a rua cresça. Exatamente. Realmente. E existem outros casos aí de envolvimentos políticos. Hoje as pessoas brigam muito, dizem muito, hoje tem muita briga na política. Vai para 1890 para ver.
Quando o município de Goiânia é fragmentado, não é o município de Santo Antônio que é criado. É o município de Goiânia que é fragmentado, ele é quebrado. Por quê? Porque o governador da época ele precisava de apoio político dos interiores. Lembra do coronelismo que você falou? Sim. Pronto, os coronéis eles se baseiam uns sobre os outros. Eles precisam, existe uma linha de coronel na parte de baixo dessa pirâmide. Acima dessa pirâmide estão os governadores. Então os governadores eles precisam do apoio dos coronéis das localidades rurais, municipais, das localidades mais distantes da capital. E aí como é que o governador faz para ganhar apoio dessa gente? Ele cria um município. Ele cria um município por quê? Porque um município criado tem uma intendência lá, vai ter uma intendência ali, vai ter um órgão de administração local. E esse órgão de administração local vai ser o meio provedor de recursos para o coronel. Vai ser na intendência onde o coronel, com a medalhinha, com a espada na cintura, uma garrucha na outra, um espadinho, vai exercer a sua autoridade. É onde ele vai exercer o seu poder sobre as pessoas, sobre seus capangas, sobre todo mundo, seus clientes. Ele vai exercer o poder ali. Então, o município de Goiânia é fragmentado para dar apoio aos coronéis de um grupo político, que era o grupo 3 de Março, que funcionava em Goiânia. Era um grupo como um partido. Né, como um partido. Que grupo é esse? É um grupo de velhos que senta para fumar charuto, para tomar café, né, para falar da vida alheia, discutir política. E Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, que é um dos primeiros governadores do Rio Grande do Norte, é ele quem encabeça a política do Brasil republicano no Rio Grande do Norte, é ele quem funda o partido político do Brasil Repúblico, do Partido Republicano, é ele quem está à frente do movimento republicano no Rio Grande do Norte. Então, o governador tem a jogada, aliado a Pedro Velho, de fragmentar o município de Goiânia e criar um outro. E aí o município que é criado é o município de Santo Antônio. Já que os coronéis que se reuniam no grupo 3 de Março, que funcionava em Goiânia, pudessem ter uma fonte de renda maior para administrar um local, administrar uma grande fazenda, que é um município, fragmentado em fazendas menores, que são latifúndios, para dar apoio ao governo estadual. E aí cria um questionamento. O município de Santo Antônio, esse pedaço de terra fragmentada de Goiânia, tem 2 vilarejos importantes, são 2 povoações importantes, o povoado de Santo Antônio e a povoação do Brejinho. E aí entra a disputa para ver qual vai ser a sede desse novo município. E são os coronéis do grupo 3 de Março de Goiânia quem discute, muito educadamente, eu tenho certeza, qual vai ser a sede desse município. E discussão vai e vem, a gente consegue identificar o resultado dessa discussão ainda hoje, andando pelas ruas de Santo Antônio. Eu tenho certeza que você não está ligado, né? Está voando, né? Essa briga foi tão forte, foi uma briga tão ferrenha, que se materializou na estrutura do município, na estrutura da cidade de Santo Antônio. Qual foi? No meio da vila, da rua grande, havia uma igrejinha. Lembra que eu falei isso? E havia essa igrejinha velha, né? Tudo indica que seja a igrejinha de Grande Ponce. Talvez ela tenha existido onde hoje é aquele largo. Não tem como o supermercado de Santo Antônio? Sei. Tem um espetinho ali na frente, um barzinho ali na frente, na esquina. Como é o nome daquele barzinho? É o barzinho de Bar de Silvestre. Sei. Tem um espetinho ali. Mais ou menos naquelas proximidades ali, naquele largo, onde hoje tem umas árvores, tem uns quiosques ali. Ali dizem que funcionou uma igrejinha, que é a igrejinha de Santo Antônio. Eu não encontrei isso em documento escrito. E aí, com os coronéis brigando para saber qual vai ser a sede do município, se é a povoação do Santo Antônio ou a povoação do Brejinho, essa briga vai até o governador. O governador Joaquim Xavier da Silveira, que é nome de rua lá de Natal, acaba decidindo que vai ser Santo Antônio. E aí o município criado passa a ter o nome de município de Santo Antônio, com a sede na povoação de Santo Antônio.
Mas uma povoação não poderia ser sede do município. É aí que o governador, a partir do decreto número 32, de 5 de julho de 1890, decreta que o município de Santo Antônio, emancipado de Goianinha, vai ter como sede a vila de Santo Antônio. Ele transforma a povoação em vila, por papel. Não muda nada fisicamente. Só no papel. Só no papel. Esse papel existe também? Não tenho ideia, porque ninguém me respondeu. Nenhuma repartição Uma das dificuldades, né? As dificuldades é necessário criar esse município. Esses coronéis acabam voltando para cá e passam a administrar o município de Santo Antônio, na vila de Santo Antônio, que é formada pela Rua Grande. É a Rua Grande. E aí, em um dado momento, precisa se construir a igreja, porque a igrejinha velha está caindo aos pedaços. E aí, um padre de Nova Cruz vem aqui a Santo Antônio e começa a fazer a construção de uma igrejinha, de um alicerce. Né? Aí aparece um grupo de gente daqui de Santo Antônio. Não, a gente não tem essa igrejinha ainda, a gente quer a igrejinha aqui. E aí começam a se construir uma igreja onde o pessoal quer. Onde o pessoal quer. Que é mais ou menos ali na frente do Santo Antônio, mais para cá, onde está sendo feita a praça. Sei. Mais ou menos ali. É mais ou menos naquele lugar. Não tem uma marcação certa. Não tem. Eu desconheço isso. Tem uma memória. Aqui é lá uma velhinha fala, né? era mais ou menos ali. Mudando um pouco de assunto, assim, ainda falando de igreja, você sempre tem aquela cruz que é por trás da igreja por ali. Ali era o quê? O pessoal fala e eu... O pessoal fala que ali era um cruzeiro que demarca a cristandade do lugar, o catolicismo do lugar. É um ponto de vista assim, autoritário da Igreja Católica, que a Igreja sempre teve. Desde quando a Igreja Católica foi fundada, foi formada do ponto de vista oficial, do Império Romano, os padres, bispos acabavam cristianizando o lugar, demarcando como uma cruz, um crucifixo. E aqui não foi diferente. Ali foi quando o Cabral chega no Brasil, ele bota logo a cruz. Né? Ele diz: essa aqui é a terra de Vera Cruz, não sei o quê. Faz alguma missa, né? Demarcando a propriedade enquanto uma propriedade da igreja, uma propriedade cristã, católica. E o padre Manuel Ferreira Borges fez isso. Eu tenho a impressão, lendo essa documentação, de que aquele cruzeiro ali, na frente de onde hoje é a Câmara dos Vereadores, naquele beco, tem uma foto antiga, eu tenho essa foto. Né? Eu só conheço por foto, eu não cheguei a ver. Ele fica mesmo no meio da pista, né? Então se hoje fosse reconstruído aquilo ali, ia dar um trabalho danado para o carro fazer volta, o ônibus da Rio Grandense fazer volta ali. É um movimento de gente que gostaria de rever esse cruzeiro em pé, né? Gostaria de que o prefeito fizesse. Né? Eu acho inviável. E até que eu digo o seguinte, talvez esse cruzeiro ele não tenha sido ali. Esse cruzeiro, tudo indica pela documentação que ele não era ali. Esse cruzeiro, tudo indica que ele era na Rua Grande. Porque havia um cruzeiro na Rua Grande, onde eu não consigo identificar, a documentação não diz. Mas no momento em que estão discutindo onde vai ser a construção da igreja, se para lá ou para cá, vem a visita de um bispo, Dom Cabral. E Dom Cabral veio em 1918. Ele vê uma confusão tão grande das pessoas dizendo que a igreja vai ser construída aqui, construída ali, e ele acaba decidindo, não, vai ser construída ali. Onde hoje ela é construída. A matriz. A matriz. E ela é construída de costas para onde? Para Brejinho. Caramba! Para mostrar que quem ganhou a briga da emancipação política foi Santo Antônio. Eu seguindo um pouco o que você já falou aqui, eu tenho umas memórias que eu já ouço, que tudo assim, as igrejas eram construídas antigamente, ou ainda não sei, de frente para a cidade, assim, no ponto mais alto, de frente para a cidade. Até muitas cidades que eu já visitei, realmente, as igrejas mais antigas são assim, são muito interessantes. E você falando nisso, agora eu percebo que realmente... Santo Antônio não. Não era a Rua Grande? Mas ela não está de frente para a rua. Sim. Ela está do lado. Sim, é verdade. Quem está de frente para a rua é a casa do... Então a briga política, ela se materializa, ela começa em 1890, com a emancipação do município, com a fragmentação do município de Goianinha e a divisão dos coronéis. Os coronéis Brejinho, que são seu Chacon, Sotero, essas pessoas, ainda hoje existem famílias dessas pessoas, desses homens, brigando com os coronéis do lado de cá, que são os Mendes,
os Azevedo. Ah, E eles mas tem- brigam a tal ponto que a Igreja Católica é massa de manobra, é jogada de um ponto a outro. Na frente da igreja, fica de frente para entender isso, mostrando que a igreja ela também está ali entre um lado e outro, mas apoiando Santo Antônio. Ela está apoiando Santo Antônio. É o bispo decide, o tal dele, assim, bater na mesa, ele vai ser aquele que termina a briga, mas continua de costas para a legenda, apontando para a legenda. Isso você vê, né, que tem a ligação política e E religiosa. religiosa, e religiosa. E você diz assim, mas a política encerra por aí, a briga encerra por aí, mas as brigas continuam depois por outras famílias dentro do município. Né? E aí eu não posso dizer nomes porque acaba correndo de gente que ainda está viva. Né? Vamos preservar. Mas a briga desses coronéis, ela acaba sendo tão forte, tão grande. Só lembrando, a igreja a matriz começa a ser construída em 1911 e ela termina em 53. Mais de 50 anos. Não, mais de 40 anos. Mais de 40 anos de construção. Mais de 40 anos de construção. Então, a vida cotidiana da rua, ela é em torno da construção da igreja. Tudo acontece enquanto a igreja está em construção. A Rua Grande se desenvolve e cresce até os limites que nós conhecemos hoje. Cresce a Rua de Trás, que depois ela passa a ser a Rua Padre Cerveira, a partir de 1912, acho que é isso, 10 a 12. Apelidada da Rua do Motor. Apelidada Rua do Motor. O apelido Rua do Motor é lá para os anos 50, 40, 50, porque era onde tinha um motor que gerava luz para a comunidade, para a Rua Grande, para os casarios da Rua Grande. Depois esse motor tem uma potência estendida para gerar luz para outras ruas. Né? A igreja ela participa tanto desse processo de formação de Santo Antônio que a procissão ela saía da igreja e percorria a Rua Grande. Depois, quando a Rua de Trás é feita, é construída, a procissão percorre a Rua de Trás e volta pela Rua Grande. E depois outra rua nasce. Lá mais ou menos nos anos 15, 20, é a Rua da Pedra, ou Rua das Pedras, que era a ligação entre a rua, a vila, a entrada da vila, até a Lagoa do Riacho. A Lagoa do Riacho é onde hoje fica o hospital regional. A Lagoa do Riacho era uma comunidade, era uma povoaçãozinha que tinha ali, o lugar da Lagoa do Riacho. E aí ele fazia essa ligação, e ligava com outros vilarejos, com outras vilas, outras povoações, nas imediações de Pacífica, as cidades mais próximas, isso. Então, com esse elo de ligação surgiu a Rua das Pedras, e aí a procissão percorria a Rua de Trás, a Rua das Pedras, e voltava pela entrada da vila, que é a Rua Grande. E essa tradição da procissão permaneceu até um dia desse. Lembra que a procissão continuou percorrendo essas mesmas ruas, né? Acho que atualmente o padre recente decidiu alterar esse percurso. Acho que a Argênis, se não me engano. Isso. É a que liga Campestre e a Goianinha. Isso, ele faz esse trajeto na Rua do Motor, faz a Rua da Pedra inteira, ele vai lá pelo bairro do Carmo. Né? Houve uma mudança recente. Mas até então, na época de Monsenhor Xavier, a tradição de percorrer essas três ruas, que são as três grandes ruas de Santo Antônio, da vila de Santo Antônio, né? E ela deixa de ser vila em 1938, passa a ser cidade, mas a igreja ela está determinando, fazendo parte desse fazer-se do município. A igreja está contribuindo dessa forma no fazer-se do município. Muito interessante, viu? E a materialização disso se concretiza na própria execução da igreja. O primeiro altar da igreja é o altar de Santa Filomena. São 3 altares, né? Você você é católico? Desculpa a pergunta, você é católico? Sou católico. Se for a igreja, você vê que são 3 altares, cada altar com 3 nichos. É uma tradição de Santo Antônio ter esse amor pelo 3. A igrejinha de Ana de Contas ela é sempre relembrada pela igrejinha pequenininha, baixinha, mais de 3 altares. Existe uma grandiosidade em ter 3 altares. E a igreja matriz ela é feita com 3 grandes altares e cada altar com 3 grandes nichos.
Mas o primeiro altar da Igreja Nossa Senhora da Conceição, a dona das terras de Santo Antônio, não é de Nossa Senhora da Conceição. Ela é de Santa Filomena. Eu não sabia. Santa Filomena é uma santa bem bonita, vermelha, de manto vermelho, que fica do lado de cá, do lado direito. E é Santa Filomena em homenagem à esposa do grande coronel. O coronel Rubiano era casado com a Filomena. Novamente, religião e política. Religião e política se misturaram. E aí, com o tempo, já nos anos 50, 60, duas famílias políticas aqui de Santo Antônio, descendentes desses coronéis, que aí eu não posso dizer nome, né? Tem que preservar também a minha honra, né? Não quero ninguém chegar em casa brigando comigo. Eles entram num conflito tão grande que botam fogo no altar de Santa Filomena. Caramba, essa aí? E aí você diz assim, mas na briga política de Lula e Bolsonaro, ninguém está botando fogo na igreja hoje, né? Nessa época as pessoas entravam e botavam fogo na igreja. Imagine um altar inteiro pegando fogo por causa de política. E aí, quem é católico, assim, de raiz, tradicional, de sempre a igreja, vai perceber o seguinte. Você pode visitar todas as igrejas do Nordeste, do Rio Grande do Norte, da nossa região. Santo Antônio é a única que faz uma celebração, que é a celebração do Corpus Christi, no altar de Santa Filomena com um paninho branco. Você já viu essa celebração? É uma celebração bem bonita. Porque o altar é colocado um pano branco sobre ele, os santos são cobertos com um pano branco, um manto bem bonito. E várias folhinhas de bambu. Bambu verdadeiro, né? O bambu não é de plástico. Por quê? Porque passou muito tempo sem altar porque pegou fogo. E aí as celebrações eram feitas a partir do pano branco. Para que o pano branco tapasse as cinzas da destruição do altar. Depois que esse altar foi refeito, foi restaurado, reconstruído, ele virou, ele caiu. Esse pano branco permaneceu enquanto uma tradição. E essa tradição você não encontra em lugar nenhum. Pode procurar com padre, pode ir de igreja em igreja. Não tem. E não tem. Tem algum tipo de registro dessa situação? Dessa situação, não. Registro por escrito, não. Só memória, como você fala. Só memória. E aí, lendo os registros da igreja, eu acabo encontrando aqui e acolá uma informação que se une, que se liga. Mas o detalhe dessa informação não. Essa informação ela veio de uma senhora muito importante para o município. Foi Dona Maria Helena, ela já estava doentinha. Ela conversava muito comigo quando eu era criança. Eu conversava muito com ela. Então eu aprendi muita coisa com ela. E aí ela acabou me dizendo, há muito tempo atrás, que esse altar foi botado no fogo. Que botaram fogo, né? E como eu era criança, assim, não lembro assim, do nome das pessoas. Hoje eu sei. Hoje eu sei porque outras pessoas já disseram que essa rixa política era muito grande. E Santo Antônio ela acaba nos anos 30, onde eu encerro a minha pesquisa, eu encerro falando das revoluções que Santo Antônio presenciou. Dos conflitos armados dentro de Santo Antônio, dos tiroteios entre exército e capangas, capangas e exército, polícia civil e militar, era forte. E dentro do município, dentro da rua, que a população teve que fugir para sítios, que casa foi queimada. E essas revoluções, a gente tem eu que digo uma das revoluções, que não existe uma memória viva que fale dessa primeira revolução, e a segunda revolução, que é a Revolução de 35. É a revolução que Getúlio Vargas enfrenta, o governo Getúlio Vargas enfrenta a revolta de 35, que é a intentona comunista. A intentona comunista dá um golpe em Natal e governa Natal por 3 longos dias. Então, os comunistas já fazem esse golpe, aplicam esse golpe e governam Natal, administram Natal. É a única cidade nesse período que na América que é administrada por comunistas. E aí, esses comunistas acabam saindo de Natal e eles vão para onde? Santo Antônio. Caramba! Então eles entram aqui em Santo Antônio com um lencinho vermelho, com um lenço vermelho no pescoço, com metralhadoras empunhadas, em cima de carros do exército,
E eles entram em Santo Antônio e eu não consigo identificar quantos dias eles passaram. Eu não consigo identificar o que eles fizeram. Eu sei de memória, né? Que uma pessoa eu não posso dizer nomes, eu não consegui autorização para dar nomes, mas tem memórias vivas sobre esse período, né? Que contam com detalhes, né? De como foi o tiroteio nas calçadas, o tiroteio nas ruas, os comunistas abrindo as portas da delegacia, do quartel, e liberando os presos e dando armas para que os presos ajudassem na Revolução. E aí, pouco tempo depois, chega o exército da Paraíba, né, um agrupamento da Paraíba, e consegue reverter a situação. Então é um período assim, bem difícil, sem documentos, sem registro. É só memória. E a outra memória, a outra revolução é a de 30. É a que derruba as intendências. É que acaba com as intendências. Que é a Revolução de 1930, que é a de Getúlio Vargas. É quando Getúlio Vargas toma o poder e derruba a República Velha, a Primeira República, passa a ser chamada de República Velha, e Santo Antônio passa a ter um prefeito. Caramba. E não tem mais intendentes. Né? Passa a ter um prefeito, que é o Dorico Mendes, o primeiro prefeito. E era um menino de 24 anos. Filho do coronel Rodrigo. Não podia ser diferente, né? Isso. A Revolução põe fim a uma era com as mesmas pessoas que participaram na era. Com as mesmas pessoas. E na de 35, o prefeito era seu Lindolfo Vidal. A esposa do seu Lindolfo era a dona Terceira. Ele administrava o município e o dinheiro era guardado em casa. Caramba. As pessoas eram honestas no passado. Acredito. Hoje o povo rouba é só hoje, né? Lembra que a primeira folha dos documentos que eu estudo já tem corrupção ali no meio, já tem desvio de verba. Quando os comunistas vêm a Santo Antônio, as pessoas fogem, né? E se imaginava todo tipo de desgraça que esse povo poderia fazer. Que são soldados do exército que estão insatisfeitos com o governo. O exército está insatisfeito, o que é que vamos fazer? Revolução. Então sai às ruas atirando, matando gente, matando político, né? Política não presta, não sei o quê, e esses soldados botam um lenço vermelho, dizendo que é comunista, que é o que mais dava medo à população, era o que mais dava medo. Mas você me pergunta, eles são comunistas? Eu não sei. Não sabe. Eu não sei se eles têm. Algumas pessoas de tupi, né? Essa ideia de comunista, isso, né? Qualquer inimigo meu é comunista. É assim que funciona. Então essas pessoas, esses soldados botavam o lenço vermelho, vamos para o comunismo. Se Getúlio Vargas não está fazendo a coisa certa, vamos apoiar quem está fazendo, que são quem? O lado comunista, da União Soviética, não sei o quê. E esses soldados tomam as armas, derrubam o comando, né, fazem insubordinação, que é o sonho de muitos militares paisanenses, e assumem o poder. Quando eles chegam aqui em Santo Antônio fugindo, né, de Natal, eles se deparam com a cidade que está prosperando, que tem uma feira bacana, que tem uma economia que circula, crescente, né, economia agrária, né, e vê a certa riqueza desses coronéis. E são coronéis de oposição que trazem esses comunistas de Natal, que trazem esses soldados, que dá apoio. Né? E aí quando eles chegam aqui já não é mais intendência, é prefeitura, que funciona no prédio da intendência. Você tem Câmara de Vereadores que funciona onde? No antigo prédio da intendência. Né? Fica pessoas tudo no mesmo canto. Todas as mudanças são as mesmas coisas do passado. Não nada. Todas as coisas não são as mesmas velhas. As mesmas velhas, isso. E aí esses comunistas chegam na casa do prefeito e a mulher, no desespero, escondeu o dinheiro todo num paiol de milho. Né? E fugiu para o sítio, fugiu para o canto. Quando eles chegam, eles procuram esse dinheiro, procuram e botam fogo na casa, nas coisas. Aí varia, a memória varia. Tem gente que diz que eles botaram fogo, tem gente que diz que não, eles não botaram fogo. Mas o certo é que eles botaram fogo no paiol na frente e botaram fogo no dinheiro também. Meu Deus. Caramba, velho. As histórias são assim. São surpreendentes, porque assim, tem muita coisa que a gente não percebe, né? Nossa história cultural, município, cidade. Nosso crescimento enquanto sociedade local, né, e municipal, como você foi bem retratado aqui. Eu mesmo fiquei muito encantado. Obrigado. Eu agradeço demais, assim, porque
Tem gente que até você falando, conversar com velhinhos, com velhinhos e tal. Gente acha estranho, que eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar, porque quando a gente escuta, você aprende mais. Eu acredito que aprende mais do que fala. Quando você fala, você meio que só é um reflexo que você aprendeu. Então, se você só fala e não escuta, você falou e parou. Entendeu? Ô, Vitor, mais uma vez, agradeço demais você ter vindo aqui. Nada, meu filho. E aqui, ó, você pode contar, porque aqui é para contar essas histórias mesmo. É uma veia cômica, veia séria, histórias inusitadas. Eu gosto disso, eu gosto de trazer gente da gente. Obrigado. Agradeço demais, viu? Eu que Até a agradeço. próxima, amigo. Tudo de bom. Aqui eu vou contar. Valeu, gente. Pode contar.